Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando para a live. Hoje vai ser uma live diferente. Vamos ver se dá certo esse formato. Vamos ver se vocês gostam. Vai ser uma live aula. É uma aula com conceitos básicos sobre o câncer de intestino. Eu vou falar sobre tratamentos, sobre prevenção. Eu vou falar sobre o que é cancerígeno ou não, sobre o mês do setembro verde. Eu tô com essa blusa aqui para combinar com esse mês. Então a gente vai falar sobre câncer de intestino. Vai ser de uma forma simplificada, vai ser realmente uma aula, mas de uma forma simples. Então já convidem outras pessoas para essa live. Tem um aviãozinho aí que fica no canto inferior direito da tela, que dá para vocês convidarem as pessoas. Vou falar sobre quais são os principais sintomas do câncer de intestino, como que é o tratamento, se faz cirurgia, o que tem que fazer. Vamos falar sobre imunoterapia, sobre o que tem de novo aí para tratamento de câncer de intestino. Tentar entender um pouquinho por que teve essa morte tão precoce, né, desse ator do Pantera Negra. Vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente essa live, porque eu vou estar olhando na tela aqui, no computador, e falando para vocês. Então, mandem perguntas. Se eu, por acaso, não ver pergunta por algum motivo e não responder, aí vocês perguntem novamente, tá? Vamos aguardar mais gente chegar aqui, que eu entrei um pouquinho antes, exatamente para falar isso, dar esse recado para vocês. Mas vamos chamar o pessoal aí para a live. Vamos esperar um pouquinho. Se já tiver pergunta, vão falando aí, que agora a gente tá aqui meio que sozinho na sala ainda, dá pra gente responder. Isaac, chama o pessoal aí, Isaac, vambora pra live. Tô esperando o pessoal entrar. Eu já dei uma introdução aqui, a Mari, todo mundo, boa noite, gente. Vamos falar sobre... Eu cheguei antes, Mari, pra chamar o pessoal. Aí eu tô dizendo pra colocar aí no canto inferior da tela, tem um aviãozinho pra chamar o pessoal pra live. Essa vai ser uma live aula, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma aula mais simplificada, com conceitos mais básicos para todo mundo entender. Depois eu posso disponibilizar essa aula para os residentes, para os acadêmicos de medicina. Então a gente pode começar. Será? Vamos esperar mais um pouquinho, podemos começar. Chama o pessoal aí, gente. Acho que o pessoal tá entrando agora. O pessoal tá entrando. Câncer de cólon. Eu vou começando aqui. Eu disse que vocês vão ver eu olhando um pouquinho para a tela do computador, porque meu computador está aqui embaixo. Então eu vou realmente ler e aí eu vou parar para explicar. São conceitos diferentes que eu procurei pegar, conceitos interessantes, para não ficar nenhuma aula chata que todo mundo vai conseguir entender, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Além desse canal do Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, que chama Tudo Sobre Oncologia, onde eu posto vídeos semanais sobre temas variados aí em oncologia. Uma das minhas especialidades é o câncer de cólon, além de tratar câncer de mama, tumores femininos, câncer de pulmão, tumores neuroendócrinos, melanoma, são os principais tipos de cânceres que eu trato. Então vamos começar. O que é o câncer de cólon? Qual a importância de falar desse tema? Ficou muito falado, né, na última semana, porque o ator principal de Pantera Negra morreu precocemente vítima de um câncer de cólon. Ele tinha 43 anos e provavelmente era um tumor agressivo. Mas será que era um tumor relacionado à genética? Nós sabemos que de 5 a 10% dos tumores, somente de 5 a 10%, eles estão relacionados à genética. Os outros 90% não estão relacionados à genética, eles estão relacionados a causas preveníveis, hábitos de vida, que eu vou falar aqui no decorrer dessa aula. E a importância da gente falar sobre o tema é que é um tumor cada vez mais frequente, principalmente pelo estilo de vida ocidental que a gente leva, pela quantidade de carne vermelha que a gente ingere, pela quantidade de produtos industrializados.
Ele é o segundo tumor mais comum em homens e o segundo tumor mais comum em mulheres. Daí a importância da gente falar sobre o tema. E como é que os pacientes são diagnosticados, né? Alguns têm sinais e sintomas suspeitos, alguns são assintomáticos e alguns deles são diagnosticados com obstrução intestinal, que é quando ocorre uma parada de trânsito intestinal, existe um aumento do volume abdominal, nos casos de tumores um pouco mais avançados, que já pegaram aí de repente o peritônio. Apesar dos exames de detecção precoce que a gente tem como rastrear, o tumor de cólon ainda é diagnosticado principalmente quando o paciente já tem sintomas, certo? E é adequado que a gente faça o diagnóstico desse tumor antes dos sintomas? Muito melhor, mas infelizmente a maioria já é diagnosticado tem sintomas. Vamos chamar o pessoal para a live aí, tá, gente? Clique aí no aviãozinho para chamar o pessoal, vamos colocar coraçãozinho, que isso vai ajudar essa live a ser divulgada. Quais são os principais sintomas aí do câncer de cólon? Sangramento nas fezes, dor abdominal, uma dor abdominal inespecífica, aquela dor que não passa, aquela dor que dura às vezes muitos meses, uma anemia inexplicada, às vezes investigando a anemia, a gente vai achar um câncer de cólon, um câncer de intestino. Então toda anemia inexplicada tem que ser investigada, porque pode ser um câncer de intestino. A mudança do hábito intestinal é dos sintomas mais comuns aí de câncer de cólon. Aquele paciente que era de repente constipado e começa a ter diarreia, ou aquele paciente que era o contrário, ele era um hábito intestinal que funcionava mais frequentemente e começa a ser constipado. Então toda mudança de hábito intestinal também deve chamar a atenção para investigação de um câncer de cólon. Não significa que você tem um câncer de cólon se você tem algum desses sintomas, mas deve chamar a atenção para investigar. Perda de peso inexplicada também deve ser investigada. E um pouquinho sobre a anatomia do cólon. Quando a gente fala de cólon, a gente sabe que nós, humanos, a gente tem 2 intestinos, tá? De uma forma simplificada, eu vou dizer, a gente tem o intestino fino, que é o intestino delgado, e a gente tem o intestino grosso, que é onde ocorrem aí cerca de 95% dos cânceres de intestino. Os cânceres de intestino fino e intestino delgado são mais raros. E nesse intestino grosso, que a gente chama de cólon, ele é composto por 5 partes. A gente tem o cólon ascendente, que é o cólon da direita. A gente tem o cólon transverso, que liga o cólon da direita com o cólon da esquerda. A gente tem o cólon descendente, que é o cólon da esquerda. Aí tem o sigmoide, que é um pedacinho do intestino que fica em cima do reto, e a gente tem o reto. Então, a gente tem 5 porções. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente divide o tratamento do câncer, né, de acordo com o lado. O tipo de cirurgia vai variar de acordo com o lado, de acordo com a localização. Então é importante entender que o cólon é composto por 5 partes diferentes. E vamos entender um pouquinho, né, esses sinais e sintomas do câncer, porque a gente sabe que tem pacientes que têm tumor de cólon, mas não vão ter sangramento. Por quê, né? Por exemplo, os tumores de intestino direito. Intestino direito, ele é mais largo, mais largo. Então, aquele paciente que tem um tumor no intestino direito, às vezes ele não vai ter sangramento visível e ele demora mais para dar sintomas. Já aquele paciente que tem um tumor no intestino esquerdo ou no reto, ele vai dar mais sangramento na maioria das vezes. Então, os sangramentos visíveis, eles são mais comuns nos tumores do lado esquerdo do cólon, né? Os tumores retais, por sua vez, no reto, que é a parte mais baixa do intestino, eles podem dar uma dor para evacuar, uma sensação de que a evacuação está incompleta. Então, dependendo da localização, os sintomas também são diferentes. A Natália perguntou se doença de Crohn pode levar ao câncer. Pode, Natália, pode sim. Doença de Crohn é um dos fatores de risco para câncer de cólon. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Como eu disse inicialmente, se eu não conseguir responder alguma pergunta, porque eu tô aqui sozinha vendo a aula, olhando a aula aqui no computador, faço novamente a pergunta. E se eu não conseguir responder, me perguntem no direct e chamem o pessoal para aula, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz o diagnóstico de câncer de cólon? Através do exame chamado colonoscopia.
ou a sigmoidoscopia. Mas o exame padrão ouro, o melhor exame para o diagnóstico é a colonoscopia, porque a gente vai pegar um pedacinho do tumor e mandar para análise do patologista. Dessa forma a gente vai ter o diagnóstico no câncer de intestino. E por que é importante fazer a colonoscopia? Por que é importante fazer a colonoscopia preventiva de rastreamento? Tem uma pergunta aqui sobre a alimentação. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Vou falar sobre isso. Sobre o que causa o câncer, que tipo de alimentação. Então, rastreamento. O que é rastrear o câncer? É um processo de busca do câncer em pacientes que têm pré-câncer ou pessoas que são assintomáticas. O rastreamento regular, ele pode diagnosticar o câncer coloretal de forma precoce, quando é mais provável a sua cura. Então, se um paciente faz um rastreamento, ele pode descobrir um pólipo. Um pólipo, ele pode ser um pré-câncer, porque a gente sabe que existem alguns cânceres de cólon que eles vão resultar dos pólipos. O desenvolvimento desses pólipos no decorrer dos anos vão causar o câncer. Então, se eu faço colonoscopia de rastreamento preventiva e retiro aquele pólipo, eu elimino essa causa. E quem é que tem que fazer essa colonoscopia de rastreamento? Todo mundo tem que fazer? A partir de que idade? Vamos tentar responder essas próximas perguntas. Então tá bom. O rastreamento regular, ele vai prevenir o câncer porque um pólipo pode levar de 10 a 15 anos para se transformar em câncer. Então, se eu retiro esse pólipo, vai ser eliminado aquele fator de risco, tá? Aqui tem a pergunta, os idosos têm medo de fazer colonoscopia? Sim, e a gente tem que saber em quem a gente deve indicar colonoscopia, porque é um exame invasivo, né? É um exame que requer um preparo. Então, aqui vão ter alguns critérios de quando é que a gente faz essa colonoscopia de rastreamento. Não é em todo mundo, não. E quais são os tipos de exame de rastreamento que a gente tem para o câncer de cólon? A gente tem 4 tipos. O padrão ouro é a colonoscopia. Mas a gente tem o sangue oculto nas fezes. Qual que é o risco? Não tem nenhum risco, mas ele pode perder alguns pólipos ou cânceres iniciais, porque o sangue oculto nas fezes, os tumores pequenos ou pólipos pequenos não vão demonstrar esse sangue nas fezes. Ele pode resultados falsos positivos, porque a alimentação vai interferir nesse exame, então pode ter resultado falso positivo. E se der, por exemplo, positivo o sangue oculto nas fezes, aí o paciente tem que fazer a colonoscopia. O ideal é que seja feito esse exame uma vez por ano. A colonoscopia, o ideal é que seja feita a cada 10 anos. Ela é o padrão ouro e ela vai pegar os pólipos e cânceres iniciais e vai retirar. Então, é uma forma mais inteligente aí da gente fazer essa prevenção. Depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente em que idade que a gente começa, em quem que a gente faz. Tem um exame novo aí, que é até uma curiosidade, que é a colonoscopia virtual. Super interessante. Ela usa radiação, como se fosse uma tomografia, só que ela usa várias dimensões, então ela faz uma reconstrução do intestino em 3D. Só que aí o paciente, mesmo assim, precisa de preparo intestinal, porque vai ser injetado um gás pelo canal anal do paciente para ampliar o intestino, mas ele vai trazer pra gente uma imagem em 3D. Chama colonoscopia virtual. Tem que ser, o ideal que seja feito a cada 5 anos, ele pode substituir a colonoscopia. Porém, se tiver algum sinal, algum pólipo, alguma coisa suspeita, aí o paciente tem que fazer a colonoscopia. Então, vejam que se tiver algum sinal nesses exames que leve a alguma desconfiança, alguma hipótese, a colonoscopia vai ter que ser feita aí no final da fila. E tem a sigmoidoscopia flexível também, que é uma outra forma de a gente fazer diagnóstico, só que ela visualiza apenas 1/3 do cólon, os outros 2/3 não são vistos. E se o tumor tá naqueles 2/3 que não foram vistos, né? Então, eu não indicaria de rotina, não. E quem é que tem que fazer, então, colonoscopia de rastreamento? O ideal é que se inicie a partir dos 50 anos. Nos Estados Unidos, como a incidência de câncer de cólon é um pouco maior do que a nossa incidência, eles recomendam a partir de 45 anos. Isso independente de histórico familiar. Aqui no Brasil, a gente recomenda uma colonoscopia a cada 10 anos nas pessoas acima de 50 anos. Isso é um exame preventivo. As pessoas então devem fazer a cada 10 anos e manter regularmente até os 75 anos de idade. Então, será que os idosos precisam fazer rastreamento? É a pergunta que eu vou responder agora. Nem sempre. Então, se ele até 75 anos de idade, eu vou avaliar, porque até 75 anos o risco é menor. A partir de 75 anos, eu passo a ter um risco maior.
né? Então, quando é que eu vou fazer a colonoscopia? Entre 76 e 85 anos? Depende. Se o paciente estiver muito bem, se ele não tem nenhuma comorbidade ou se ele tem um fator de risco importante. Então, nessa população entre 76 e 85 anos, eu vou individualizar. Eu costumo fazer esse rastreamento até os 75 no máximo. Fístula anal pode virar câncer? Se for uma fístula crônica, que cronificar e gerar inflamação crônica, é um fator de risco sim, tá? Então, ficou entendido até que idade a gente faz o rastreamento, né? 75 anos, depois disso a gente vai avaliar. E a gente começa com 45, 50 anos em quem não tem fator de risco importante. Agora vamos ver o que a gente faz nas pessoas que têm fator de risco importante na família, né? Então, o que é uma pessoa que tem fator de risco para avaliar, né? Se você tem que começar a fazer a colonoscopia antes. Tem história familiar de câncer coloretal, mas aí não é qualquer história familiar, tá? Aí pelo menos 2 membros da família acometidos pelo câncer. Eles têm que ter um grau de parentesco mais próximo, né? De primeiro ou de segundo grau. O câncer tem que ser originado, né, em idades mais jovens. Então, juntou a idade mais jovem, mais de um componente da família, grau de parentesco próximo, acometido pelo câncer de colo, este paciente deve começar a fazer a colonoscopia de rastreamento 10 anos antes do primeiro caso que teve na família. Provavelmente, o caso do ator de Pantera Negra poderia ser um caso até hereditário, genético. Ele teve esse diagnóstico muito cedo, apesar da gente estar tendo diagnósticos em jovens também, né? Histórico pessoal de doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn é fator de risco para câncer de colo, principalmente depois de 10 anos de evolução da doença. Então, pacientes que têm o histórico dessas doenças inflamatórias do intestino têm que começar a fazer a colonoscopia 10 anos depois do diagnóstico da doença inflamatória intestinal, tá? Quais são as síndromes agora, falando em síndrome, né, que podem dar o câncer coloretal hereditário? A síndrome de Lynch, tem a síndrome da polipose adenomatosa familiar, e tem outra síndrome, a síndrome de Mulch, tem várias outras, mas como eu disse, as síndromes genéticas são responsáveis por 5 a 10% só dos casos, os outros 90% são causas evitáveis. Se tem alguma dúvida, podem colocar aí, tá? Vamos chamar o pessoal para a live, coloquem no aviãozinho se tem mais alguém que poderia ser legal assistir. Ok. Então, essas pessoas que têm um risco aumentado, que eu falei da história familiar, de tudo isso, elas têm que começar esse rastreamento antes dos 45 anos. Ok, da família eu já falei, eu tô passando aqui os slides para ver o que eu já falei, tá? As pessoas também que tiveram câncer coloretal, elas vão ter que, depois do tumor operado, depois do tumor tratado, 1 ano depois, fazer a colonoscopia de rotina, e esse paciente a gente vai acompanhar a colonoscopia a cada 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de cada caso, mas todo paciente que já teve câncer coloretal, a gente vai fazer esse acompanhamento com a colonoscopia também. Pessoas que fizeram radioterapia prévia do abdômen ou pelve também tem um maior fator de risco para o câncer de cólon, câncer de intestino, e tem que fazer colonoscopia pelo menos a cada 5 anos, porque a radioterapia nessa região da pelve e do abdômen também é um fator de risco. Pessoas que tiveram pólipos removidos durante uma colonoscopia. O que são pólipos? Pólipos é como se fosse um pedacinho de tecido, como se fosse um cogumelinho, que aparece dentro do intestino. E pólipos, eles podem ser hiperplásicos, ou seja, completamente benignos, ou eles podem ser displásicos, que são aqueles pólipos que já estão passando por transformação celular, por atipia celular. Então, quem tem pólipo, se for um pólipo benigno, hiperplásico, vai ter que repetir essa colonoscopia depois de 3 anos. Se for um pólipo displásico, que tiver célula atípica, aí vai ter que repetir no ano seguinte, tá? Mas quem tem pólipo, então, tem que ficar mais atento. Socorro, eu vou falar sobre a alimentação logo na frente, eu vou falar um monte de coisa sobre a alimentação, tá bom? Já vou responder sua pergunta.
Ok. As pessoas com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, depois de um certo tempo do diagnóstico da doença, devem realizar a colonoscopia a cada mais ou menos 2 anos, tá bom? Aí não vai depender muito da idade que a pessoa tem, mas vai depender de quando foi feito o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Fatores de risco. Agora vamos falar dos outros fatores de risco, né? Depois eu respondo sua pergunta, Rosane, da possibilidade de cura e quais são os tratamentos. A gente vai ter uma parte que a gente vai falar disso mais na frente, tá? Fatores de risco, vamos lá. Peso. Peso é um fator de risco. Peso é um fator de risco. Sobre os sintomas eu já falei, então se você perdeu, depois dessa live vai ficar gravada no IGTV. Eu já falei isso no início da aula. Estar acima do peso ou ser obeso é um fator de risco. A gente sabe que quanto maior a gordura corporal, maior a quantidade de insulina que a gente vai ter no organismo. E a gente sabe que a insulina, que é esse hormônio que é jogado aí na corrente sanguínea, quando aumenta o nível de glicose, ele produz uma substânciazinha que chama IGF, que é um fator de crescimento. E esse fator de crescimento pode influenciar o crescimento de tumores, sim. Além disso, a gordura, a obesidade vai aumentar a inflamação do organismo. Então, a obesidade é um fator cancerígeno. Então, manter-se dentro do peso, manter-se num peso saudável vai prevenir de câncer de cólon também, além de outros, tá? Consumo de carnes processadas é cancerígeno. Carne vermelha em excesso é cancerígeno. E aqui, o que eu chamo de carne processada? Porque tem muito paciente que fala, peito de peru eu posso comer, né, doutora? Não, peito de peru é carne processada também, né? Então, ó, presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru, blanca de peru e carne vermelha em excesso. Estima-se, e isso a gente tem estudos que falam que para cada porção de 50 gramas de carne processada consumida diariamente, o risco de câncer coloretal aumenta em 18%. Então, a carne processada é um vilão para o câncer de intestino. Por que acontece isso? Durante o processamento, essas carnes vão ser submetidas a altas temperaturas, resultando na produção de aminas heterocíclicas, que são substâncias cancerígenas, e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias cancerígenas. Então, naqueles pacientes que têm alguma predisposição genética ou naquele paciente que faz um uso cumulativo, aquele paciente que regularmente vai comer carne processada ou que vai comer carne vermelha em grande quantidade, esse dano vai se acumulando no decorrer do tempo, é um efeito cumulativo, né? E o paciente pode ter um câncer por uma alimentação baseada nesse tipo de alimentação, tá? Apesar das carnes vermelhas serem fontes de proteína, de ferro, de zinco, de vitamina B12, quando elas consumidas em excesso, também, elas vão ser vilãs. E os pacientes confundem também muitas vezes o que é carne vermelha. Então, carne vermelha, carne bovina, suína, de cordeiro, de cabra, tudo é carne vermelha. Porque às vezes eu falo carne vermelha e o paciente pergunta, mas então carne de porco, comer carne de porco. Não é carne vermelha da mesma forma. A gente fala de carne branca, a gente está falando de frango e peixe. E o frango, a gente está falando a forma saudável seria o frango orgânico ou o frango sem antibióticos e não aquele criado ali em cativeiro com antibióticos aí em altas concentrações. Então, recomenda-se que no máximo a gente se alimente com 500 gramas de carne vermelha cozida por semana, ok? Isso a carne cozida. Se for crua, 700 a 750 gramas do peso dela cru. Então, a gente deveria seguir aí essa recomendação. E por que qual é a possível explicação, né, que a carne vermelha pode causar câncer de intestino? É que essas carnes vermelhas, elas são fontes importantes de ferro. E o ferro M, que a gente sabe, é um nutriente muito importante para o corpo, mas em excesso, ele pode levar à formação desses compostos N-nitrosos. E esses compostos N-nitrosos, eles são cancerígenos. Então, essa é a provável explicação. Então, para ficar alerta, uma orientação importante tentem manter a ingesta de carne vermelha 500 gramas por semana, evitem ao máximo as carnes processadas. Dietas hiperproteicas à base de carnes também predispõem? Sim, predispõem.
Porque se você vai comer só carne vermelha, principalmente, então para você fazer uma dieta hiperproteica equilibrada, você de repente tem que misturar aí proteínas vegetais, as carnes brancas, os peixes, e tentar ficar nessa concentração aí de carne vermelha 500 gramas por semana. Aí você precisa de uma ajuda de uma nutricionista. Eu trabalho numa equipe multidisciplinar. Você deve me conhecer já as várias lives que eu fiz anteriormente. Então a gente precisa aí de uma ajuda de um nutricionista nesse caso. Ok. Consumo de bebidas alcoólicas é fator de risco para câncer de intestino? Também. Quando a quantidade ingerida é superior a 30 gramas de etanol por dia, isso é cerca de 2 doses de bebida alcoólica, a bebida destilada vai ter uma quantidade de álcool maior, né? Então a gente fala de 2 doses de bebida aí com teor de álcool maior. Se for maior que isso, é cancerígeno. E por quê, né? Por que o álcool é cancerígeno? O etanol, ele pode ser convertido numa substância que chama acetoaldeído no organismo. E ambos, tanto o etanol quanto o acetoaldeído, eles são cancerígenos, eles são carcinógenos. E além disso, o etanol, ele funciona como solvente. Ele dissolve a gordura das células, então ele facilita a entrada de substâncias carcinógenas nas células. Então, álcool em excesso também é cancerígeno. E vamos lá, existem alimentos anticâncer? Então eu falei de tudo que é cancerígeno. E existem alimentos anticâncer? Existem. Estão baseados em quê? Numa dieta equilibrada. A dieta mediterrânea tem chamado bastante atenção e ela está presente em vários estudos, onde se utilizam muitos peixes, se utilizam azeites, pães integrais. Então a dieta mediterrânea, ela tem muitos estudos mostrando que ela é benéfica. A gente tem algumas dietas da moda aí, né, que é o jejum intermitente, a dieta cetogênica. Existem alguns estudos de dieta cetogênica que estão iniciando aí nos pacientes oncológicos, então a gente ainda não tem respaldo para indicar uma dieta cetogênica no paciente que tem câncer. Porém, naquele paciente que não tem câncer, que está na prevenção, que quer fazer uma dieta funcional, pode ser uma ideia, mas isso tem que ser visto com um nutrólogo ou um nutricionista. E o que é uma alimentação saudável, né? É a gente pegar tudo da forma menos industrializada possível, né? Aquela máxima e até um clichê que eu vou usar aqui, você tem que descascar mais do que abrir, né? Então, as coisas industrializadas, com conservantes, com gorduras, evitar. Pegar as coisas, os alimentos in natura, principalmente, eles vão ter um efeito protetor da carcinogênese desses alimentos in natura. Então, tentar consumir alimentos que contêm fibra, cereais integrais. Então, se você for comer arroz, milho, aveia, come arroz integral. Então, os cereais, quanto menos processados, mais bem eles vão fazer para o nosso organismo e vão reduzir o câncer. E aqui eu estou falando especificamente do câncer de cólon, mas eles têm benefício na redução de vários outros tipos de cânceres. As fibras dos alimentos de origem vegetal, elas também são muito importantes na prevenção do câncer de cólon, porque elas vão estimular a formação de produtos de fermentação, né? E esses produtos da fermentação vão reduzir a proliferação celular atípica das células ali atípicas cancerígenas e vão reduzir a morte celular. Então, uma alimentação rica em fibras, além de no próprio intestino vai aumentar a fermentação, e com a fermentação ela vai, entre aspas, matar essas células tumorais que estavam querendo crescer. Além disso, ela vai reduzir também a resistência insulínica, ou seja, vai reduzir aquele hormôniozinho que eu falei lá atrás, que é a insulina. E a insulina, quando ela aumenta na corrente sanguínea, ela produz um fator de crescimento que pode aumentar o crescimento dos tumores. Então, a alimentação rica em fibras vai reduzir a resistência à insulina, né? A quantidade de insulina no nosso sangue. A recomendação para um adulto saudável é consumir de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Então, alimentação baseada em cereais integrais, alimentos integrais, fibras vegetais, essa seria a alimentação adequada e protetora contra o câncer. Agora vamos falar atividade física. Atividade física essencial, né? Atividade física mostrou
prevenção de vários tipos de câncer. E a gente tem a Associação Americana de Oncologia, que houve uma publicação agora no início desse ano, que mostrou que dependendo do grau de intensidade da atividade que você faz, então se for uma atividade muito rigorosa, se você faz 75 minutos de atividade vigorosa por semana, você vai ter efeito na prevenção de câncer. Se você faz uma atividade mais leve a moderada, 150 minutos por semana já vão prevenir aí a incidência de câncer. Saiu um trabalho também no JAMA, que é uma revista de oncologia bem conhecida, que mostrou que pacientes que faziam atividades leves tiveram uma redução da mortalidade por câncer em 8%. E atividades leves, atividades que eram feitas 10 minutos por dia, por exemplo. Quem não pode fazer uma atividade 10 minutos por dia? Todo mundo. E a atividade pode ser leve, não precisa ser aquela atividade vigorosa. Então essa é a mensagem do estudo. E naqueles pacientes desse estudo da atividade física que faziam atividades moderadas a vigorosas, tiveram uma redução da mortalidade por câncer de 30%. Então, seguindo aí a recomendação da Associação de Cancerologia Americana, o mínimo recomendado aí para quem vai fazer atividade leve, 150 minutos por semana. Mas, se eu não consigo fazer isso por semana, 10 minutos que eu fizer por dia e sair do sedentarismo já vai ter essa prevenção. E por que a atividade física é um fator importante na prevenção do câncer de cólon e além de outros tipos, né? Ela vai promover um equilíbrio dos níveis hormonais, dos hormônios sexuais que estão interligados a alguns tipos de cânceres, como câncer de mama, câncer de próstata. Eles vão diminuir o nível de glicose no sangue, tá? Vão reduzir os marcadores inflamatórios, porque eu falei que a obesidade leva à inflamação celular. Então, o exercício físico vai reduzir o nível de inflamação celular, com isso vai proteger contra o câncer, ok? Vai aumentar o trânsito intestinal. Quando eu aumento o trânsito intestinal, eu vou diminuir o tempo que as toxinas ficam paradas no meu intestino, porque quanto mais eu deixo essa toxina ficar parada no meu intestino, quando eu tenho essa lentificação, essa constipação intestinal, mais cancerígeno é a substância que vai ficar parada ali no meu intestino. Outro benefício que a gente tem da atividade física é o aumento, o fortalecimento da imunidade. Ok, então, resumindo tudo isso que eu falei, vou dar um resuminho aqui geral para quem de repente entrou agora, ou sintoma, né? Sintomas comuns, muitos pacientes descobrem quando já tem algum sintoma. Anemia inexplicada pode ser um sintoma, dor abdominal, sangramento. Eu falei lá no início da aula, com relação a fatores cancerígenos, carnes processadas, carnes vermelhas em excesso, fatores de proteção, a dieta saudável, dieta mediterrânea, dieta rica em grãos, em vegetais e atividade física. Obviamente, tabagismo está relacionado a todos os tipos de câncer. Então, isso, caiu aqui. Então, vamos estadiamento do tumor. Rosane me perguntou, né? Até quando pode curar um câncer de cólon? Primeiro a gente tem que fazer o estadiamento, ver onde ele está, se ele está localizado, se ele está em algum outro lugar. E aqui a gente tem avançado bastante, né? E mesmo nos tumores que às vezes tem metástase no fígado, metástase no pulmão, a gente em algumas vezes consegue operar essas metástases do fígado, do pulmão. A gente obviamente vai individualizar cada caso. Ok, por que o fígado, aqui é uma curiosidade, por que o fígado é, em geral, o primeiro ponto de metástase de um câncer de intestino? É uma curiosidade aqui que eu vou passar para vocês, da anatomia mesmo. O fígado, ele é drenado por uma veia, um sistema que chama sistema porta. O intestino, ele é drenado, a circulação dele, o sangue que passa no intestino, ele volta e vai para a veia porta, que é uma veia que fica lá dentro do fígado. Então, exatamente por isso, porque quando existem as células tumorais ali na região do intestino, o primeiro local de drenagem no fígado é o sistema porta que está no fígado. Por isso que é um dos primeiros locais aí de metástase do câncer de intestino. Já se eu estou falando de um câncer de reto, como eu falei para vocês, o intestino ele tem 5 partes. O reto é a parte mais proximal, perto do ânus ali. Se eu tô falando de um câncer de reto, a drenagem dele é diferente. As veias vão lá para a veia cava, lá em cima.
então estão próximos do pulmão. Então, câncer de reto, em geral, eles mandam metástases primeiro para o pulmão. Aqui eu só estou dizendo a disseminação, por onde o câncer pode se disseminar, mas obviamente a gente não quer que chegue nesse ponto, né? O nosso objetivo seria operar esse paciente e fazer uma quimioterapia preventiva para que esse paciente não se torne metastático. Esse seria o mundo ideal. E como é que a gente descobre o estadiamento do câncer de cólon? Quais são os exames que a gente tem que pedir? Tomografias, ressonância magnética, quando a gente tem alguma dúvida, e nos tumores de reto, ressonância magnética, PET scan. PET scan a gente acaba pedindo bastante no tumor de colo. Isso, a Paula está falando aqui, o microambiente tumoral é favorável também. Com certeza, Paula, com certeza. O microambiente vai diferenciar aí a forma de disseminação, ele vai diferenciar até a progressão e a agressividade do tumor, com certeza. Por isso que a abordagem integrativa é tão importante, né? Porque com a abordagem da oncologia integrativa, que eu estou estudando bastante ultimamente, a gente tem conseguido aí modificar esse microambiente tumoral, sim. Aí vamos falar um assunto bem complexo, não é complexo, é bem mítico aqui, né, que são os marcadores tumorais. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas que chegam lá com marcadores tumorais, que são exames que a gente pede no sangue e que não deveriam ter exame de marcador tumoral. Os marcadores que a gente pede no câncer de intestino são o antígeno carcinoembrionário, que a gente chama de CEA, e o CA199. Para quem que a gente pede esses marcadores? Em quem tem o diagnóstico de câncer. Em quem fez lá uma colonoscopia, viu que tinha, fez uma cirurgia, e aí a gente vai monitorar esse paciente com os marcadores tumorais. Mas eu devo pedir esses marcadores para um paciente que vai fazer check-up? Claro que não, gente. Não. Esses marcadores não são específicos de tumor. Eles ocorrem a elevação desses marcadores em muitas outras circunstâncias. Por exemplo, pacientes que fumam podem ter um CEA aumentado. Isso quer dizer que ele está com câncer? Não. Então, vamos ter cuidados com esses marcadores, tá? Atenção aí. Outra pergunta bem importante, aliás, vou falar primeiro agora sobre o tratamento, depois eu falo um pouquinho sobre colostomia. Qual que é o tratamento inicial de um câncer de colo? Então, eu faço os exames de estadiamento para ver se o tumor está localizado. Então, eu vou operar esse paciente. Eu vou tirar o pedaço do cólon onde o tumor está e vou tirar também os linfonodos que estão em volta ali da região do tumor, que são as áreas de drenagem desse tumor. Então, eu vou tirar o cólon, um pedaço do cólon onde ele está, por exemplo, se ele está aqui no seco, por exemplo, que é no cólon direito, eu vou fazer uma colectomia direita e vou tirar os linfonodos, no mínimo 12 linfonodos, no mínimo, tá? Para eu entender se esse tumor passou de alguma forma para esses linfonodos. Então, essa é a cirurgia. Depois que o paciente opera, aí eu vou ver, pelo resultado da cirurgia, se ele precisa ou não de fazer quimioterapia. Nem sempre ele vai precisar. Existem casos que o paciente só vai fazer a cirurgia, não vai precisar de quimio preventiva e vai ficar tudo bem, vai só acompanhar. Quando o paciente opera e descobre que ele tem linfonodo positivo, aí sim a gente indica a quimioterapia, que é a quimioterapia preventiva. Não é só quando tem linfonodo positivo. Quando não tem linfonodo, mas tem alguns outros fatores de risco, que acho que não vem ao caso nessa aula especificar também. Então, a quimio depende aí do resultado da cirurgia e o intuito da quimio, o objetivo da quimio é matar as micrometástases, que são as pequenas sementinhas que esses tumores podem ter passado para a corrente sanguínea ou para a corrente linfática. Com isso, eu vou ampliar o potencial de cura desse paciente. Mesmo em pacientes metastáticos, como eu disse, às vezes eu posso operar o fígado, eu posso operar o pulmão, principalmente se eu tenho uma lesão única no fígado ou uma lesão no mesmo lobo do fígado, que eu posso tirar aquela parte, vai ficar tudo bem. No pulmão, a mesma coisa. Mas aí eu vou individualizar cada caso. Muitas pessoas me perguntam, e a colostomia? Todo paciente que faz a cirurgia para o tumor de intestino vai ficar com colostomia? Não. Para que eu uso a colostomia? A colostomia eu vou usar
é uma forma de desviar o trânsito intestinal para não passar fezes naquela área que está sendo cicatrizada. Porque vejam bem, quando faz-se a cirurgia do câncer de intestino, uma parte do câncer que estava do intestino, que estava comprometida pelo câncer vai ser retirada. E aí eu vou ligar as duas outras partes. Então, dependendo da localização que eu tenho, concordo que não é interessante passar fezes ali naquele local onde eu vou fazer essa ligadura, porque pode dar uma infecção, pode dar uma deiscência, eu posso ter fístulas, eu posso ter complicações. Então, a colostomia é uma forma de desviar o trânsito, onde eu vou usar uma bolsinha que vai desviar as fezes para a bolsinha e aí as fezes não vão passar ali naquela região que foi operada. Ela pode ser temporária, enquanto dura a cicatrização, que é o que acontece na maioria das vezes, então não fiquem assustados. A colostomia, na maioria das vezes, ela é temporária. Porém, ela pode ser definitiva em alguns casos. Por exemplo, nos tumores de reto, aqueles tumores de reto baixo, né? Porque o reto também ele tem 3 partes, o reto baixo, reto médio e reto alto. Naqueles tumores de reto baixo, muito próximo ali do canal anal, aí sim, às vezes, esse paciente vai ter que usar uma colostomia definitiva. Mas a gente também tem técnicas bem modernas aí de quimio-rádio, em alguns casos a gente tem conseguido evitar, certo? Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu não vi. Ok, vamos passar. E quando a gente descobre o câncer de intestino com metástase, né? O que a gente tem que fazer? A gente está trabalhando muito hoje em dia, isso é muito bom, com a oncologia de precisão, a medicina personalizada. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre um câncer com metástase, um câncer que já disseminou, que não está localizado, a gente vai, idealmente, biopsiar o local da metástase para a gente entender, será que realmente é um câncer, a metástase, fazer um diagnóstico diferencial. Eu já vi pacientes que tinham 2 tipos de cânceres diferentes. Então, pacientes, por exemplo, que tinham tido um tumor de intestino e aí apareceu um nódulozinho no pulmão, mas esse nódulo não era metástase do intestino, era um tumor primário de pulmão. Então, de repente, se eu não faço a biópsia desse sítio da metástase, eu perco a oportunidade de curar esse paciente, porque ele pode ter um outro tumor. E ao passo que eu tenho que entender e eu tenho que confirmar se aquele ponto no pulmão, no fígado, é uma metástase realmente. Pode ser um granuloma, pode ser uma doença benigna, pode ser uma tuberculose. E outra coisa, eu tenho que fazer o estudo molecular, o estudo genético daquela metástase. Hoje em dia a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer por um câncer com metástase, tá? Ah, boa noite, Adriana, tô vendo aqui, boa noite. Legal. Então vamos lá, quais as mutações que a gente busca em primeira instância aí no câncer de cólon? As mutações do RAS e do BRAF. E a gente vai pegar então o tecido da cirurgia ou a biópsia da metástase e vai pedir essa mutação. O médico pede isso normalmente. Outra coisa que a gente tem que avaliar, que é muito importante para a gente saber se a gente tem que fazer imunoterapia nesse câncer de cólon metastático ou não, é a pesquisa da instabilidade dos microsatélites. Isso é muito importante. Saiu um estudo importantíssimo na ASCO. A ASCO é o maior congresso que a gente tem mundial de oncologia, na ASCO desse ano, que mostrou que os pacientes que têm de câncer de cólon metastáticos, que têm instabilidade dos microsatélites, aí eles compararam aqueles que faziam imunoterapia com aqueles que faziam quimioterapia. Aqueles que tinham instabilidade de microsatélites, que é mais ou menos 5 a 10% dos tumores de cólon, e que faziam a imunoterapia de cara, iam muito melhor. Então, hoje é mandatório aí a gente pedir essa instabilidade dos microsatélites. Depois eu vou repetir só para vocês decorarem bem aí. E outra coisa que a gente vai ver é o lado do tumor, tá? Estranho, né? Mas é isso mesmo. A gente vai ver o lado direito ou o lado esquerdo. A gente sabe que do lado direito, os tumores têm mais chance de ter instabilidade de microsatélite. Aparentemente, do lado direito, o tratamento com bevacizumab, que é o Avastin, vai melhor. A imunoterapia vai melhor. Ao passo que os tumores do lado esquerdo, eles vão melhor com medicamentos quando eles têm mutação do VEGFR, com medicamentos como cetuximab, panitumumab. Então, a gente avalia esse conjunto de coisas aí quando o paciente chega pra gente.
Por isso que a gente chama de medicina personalizada, oncologia de precisão, porque a gente vai avaliar o tumor a fundo e o paciente a fundo. E vocês têm que se empoderar do tratamento de vocês, né? Eu tenho vários pacientes que sabem tudo que eu tô falando e eu adoro isso. Eu adoro quando o paciente instiga o médico, né? E provoca o médico a trazer o conhecimento. Isso é muito bom, né? Do que aquele paciente, por exemplo, que às vezes a gente está falando e o paciente não sabe. Acho que o paciente tem que saber o que ele está fazendo, isso é importantíssimo, inclusive para entender se está certo ou não aquilo, né? Então vamos lá. Então, metástase. E assim, tem alguns medicamentos que a gente usa aí para o tratamento do câncer de intestino, quando tem metástase. Vou falar uns nominhos aqui, mas não se preocupem com isso aí, não. Bevacizumab a gente vai usar, ramucirumab, aflibercept, cetuximab, panitumumab, regorafenib, nominhos aí estranhos, tá? O que veio de novidade aí do congresso, do último congresso americano para intestino? Aquela história da instabilidade dos microsatélites. Então hoje, além da gente fazer a pesquisa das mutações do CARRAS, do RAS e do BRAF, o ideal é a gente pedir essa instabilidade dos microsatélites para ver se a gente vai fazer a imunoterapia, certo? Socorro está perguntando alguma coisa. Parabéns, doutora Vivi, por esclarecer tantas coisas. Passei de segredo do doutor Igor. Muito bom, Socorro, agradeço. Muito bom, muito bom. Então veio a novidade aí da imunoterapia para o câncer de colo metastático quando o paciente tem essa instabilidade. E tem uns inibidores novos aí que acabaram de ser aprovados lá nos Estados Unidos. Quando o paciente tem essa mutação do BRAF, ele tem um tumor em geral mais agressivo. Mas tem jeito agora. Veio essa combinação do remédio que chama cetuximab com encorafenib. Já está liberado lá pelo FDA, que é essa regulação americana. Então a gente tem esses dois medicamentos aqui no Brasil já, mas na bula não tá com essa indicação aí da mutação do BRAF, mas se tiver paciente com essa indicação, a gente tem como fazer. Outra coisa interessante, para quem tem a possibilidade, tá? Para quem tem a possibilidade que tem um tumor de cólon metastático, um tumor de intestino metastático, fazer um exame que chama Foundation One. É um exame que faz uma análise genética profunda aí do tumor. E ele vai ver todas as mutações que esse tumor pode ter, para a gente entender se a gente pode dar alguma medicação diferente, alguma medicação alvo para tratar esse paciente. A gente tem algumas mutações do HER2. O HER2 é muito conhecido na mama, mas a gente está vendo que algumas medicações e alguns tipos de tumores de intestino expressam também essa substância, o HER2. Só para vocês entenderem o que é isso, é como se fosse uma anteninha que fica para fora da célula. A célula do tumor está aqui, o HER2 é uma anteninha que fica para fora e sinaliza ali o câncer. Aí se eu tenho essa molécula do HER2 no câncer de intestino e eu acho uma droga eficaz que vai encontrar essa célula, vai sinalizar e vai matar, é um tratamento possível. Então o alvo do HER2 também está sendo descoberto aí no colo. Tem estudos aí com uma droga que chama trastuzumab deruxtecan, que já estão numa fase 2, fase até avançada. E um medicamento novo que chegou no Brasil aí o ano passado, que é o larotrectinib, que é uma terapia alvo molecular para aqueles pacientes que têm um tumor de cólon, de intestino metastático, que tem uma mutação que chama do NTRK. Então falei muita coisa, né? A gente tem muita coisa nova. E eu estudo sempre porque eu quero oferecer sempre o que há de melhor aí para o meu paciente. E eu quero que o meu paciente me provoque exatamente no que há de mais novo, que acho que isso é importante. Aí perguntaram para mim qual a porcentagem de cura 100% para este câncer. Cura 100% na medicina a gente não fala, tá? Cura 100% a gente não fala. Mas vamos falar assim que a gente tem, quando é descoberto no estágio clínico 1, que é o estágio inicial, a gente tem um percentual de cura aí em torno de 95%. Conforme o diagnóstico é mais tardio, conforme o diagnóstico é feito num tumor mais avançado, esse percentual de cura vai diminuir. Mas como eu falei, eu nunca acredito que um câncer
ele tem uma forma só de curar ele, tá? Eu acho que ele é multifatorial. Então, pra gente curar um câncer, a gente tem que mudar muitas coisas. A gente tem que mudar a nossa alimentação, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, porque se a gente vive estressado, estresse crônico, a gente vai produzir cortisol, a gente vai produzir adrenalina e a gente pode estimular os oncogenes que a gente tem. A gente tem que fazer atividade física, que é uma forma de desintoxicar o corpo das coisas que a gente come que não são muito adequadas, desses hormônios que são também inadequados. Então, a cura de um câncer ela é multifatorial, né? Olha, da Pierre, o encorafenib é da Pierre, não sabia. Ó, falei aqui sem saber. Então, essa combinação encorafenib com cetuximab para pacientes que têm a mutação do BRAF V600E cólon vai ser muito legal. Muito legal, muito legal. Mas eu não sabia que era da Pierre, não sabia. Deixa eu ver se tem mais coisas na aula aqui. Não, a aula acabou. Me perguntem aí mais coisas que eu tô aqui até o Instagram derrubar, gente. Hoje o assunto, então, é câncer de intestino. Eu sou especialista também em câncer de intestino. Vou falar o que eu mais faço aqui, tá? Eu faço câncer de pulmão bastante, câncer de mama bastante, tumores femininos, tumores neuroendócrinos, tumores de intestino, próstata e melanoma. Tá bom? Então, se vocês precisarem de ajuda nesse sentido, eu posso ajudar sempre. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Então, se vocês não viram, se querem indicar para alguém, vai estar lá. Eu vou disponibilizá-la também no YouTube, porque nesse Setembro Verde, a gente tem que fazer essa conscientização da prevenção do câncer de cólon, que ele é o segundo mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres. E ficar atento, viu, gente? Se tá com sintoma, dor abdominal inexplicada, anemia que não descobriu a causa, né? Aqui eu tô voltando um pouquinho nos sintomas, porque teve gente que perdeu. Anemia inexplicada, dor para evacuar, sensação de evacuação incompleta, perda de peso inexplicada. Procurem atendimento médico. Nessa época agora de pandemia, tá complicado porque as pessoas estão com medo de ir no hospital, as pessoas estão com medo de fazer colonoscopia, mas, gente, o câncer não espera, não pode esperar terminar a pandemia para fazer o diagnóstico. Então, se você tem sangramento retal, algum sintoma esquisito, não esperem, não é para esperar, não, tá? Aqui a Mariângela pergunta se há de mama com mutação genética específica pode refletir em CA de cólon em filhos meninos? Essa pergunta, não. Porque quando a gente fala de CA de mama, a gente tem algumas mutações mais comuns, que são as mutações do BRCA1, 2 principalmente, a mutação do P53, que é o Lifraumene. É muito comum a relação de câncer de mama com cólon, não. Mas aí a gente tem uma síndrome muito comum de síndrome genética, que é síndrome de Lynch, comum assim, 5 a 10% dos tumores de cólon tem alguma síndrome, que aí a síndrome de Lynch tem relação com tumor de cólon, tumor de estômago, tumor de endométrio, mas tumor de mama também não é muito comum, não. Então a relação entre mama e cólon não é tão comum, não. Certo? E aqui a mensagem, né, que eu passei, muitas vezes a gente tenta buscar causas genéticas hereditárias para os cânceres, mas isso acontece na minoria das vezes. A maior parte das vezes está relacionada a hábitos. E quando eu recebo um paciente novo, um paciente chega no consultório, né, primeira vez, recebo muito segunda opinião, muitos casos novos, eu digo assim, às vezes o tratamento não está funcionando, não porque o tratamento não é bom, é porque o corpo precisa de um certo cuidado. Imagine se eu jogar uma quimioterapia, jogar um tratamento, jogar a forma de falar, tá? Um tratamento para um paciente, num paciente que está muito acima do peso, ou num paciente que está com uma alimentação super prejudicial, que está comendo vários alimentos cancerígenos,
um paciente que está estressado com nível de cortisol altíssimo. Imagina se eu jogasse a quimioterapia, essa terapia-alvo nesse paciente que está com esse microambiente aí todo cheio de toxinas. Será que essa quimioterapia vai funcionar tão bem quanto aquele paciente que está no peso ideal, aquele paciente que está fazendo atividade física, aquele paciente que está tendo uma dieta saudável, antioxidante? Em qual vocês acham que a quimioterapia ou a terapia-alvo vai funcionar melhor? Naquele paciente que tem essas características do peso ideal, dieta saudável, atividade física, ou naquele que de repente continua fumando, ou ele tá com uma dieta rica em fatores aí que vão aumentar a oxidação celular? Então, não vai funcionar bem. E tem pacientes aqui meus que estão aqui na live que sabem disso, né? Então, eu não seria uma boa médica se eu simplesmente visse esses pacientes no consultório e falasse, não, fica tranquilo, você tá acima do peso, mas ok, o câncer tá bem controlado. Não tá, gente, isso é uma ilusão. Eu sei que às vezes não é o que os pacientes gostam de ouvir, né? Porque falar sobre peso às vezes é chato. Mas às vezes um tratamento pode parar de funcionar ou não funcionar adequadamente porque o paciente está acima do peso, sim, né? E outra coisa que eu vejo muito, às vezes eu consigo chegar numa dose maior da medicação ou dar uma medicação, oferecer uma medicação de uma forma mais apropriada quando o paciente está numa dieta mais equilibrada, porque ele vai ter menos eventos adversos, ele vai ter menos toxicidade do tratamento que eu estou dando para ele. Porque se ele faz atividade física, se ele tem uma alimentação saudável, a tendência é que a imunidade dele vai subir. Com isso, eu posso dar uma dose adequada de medicamento. E essa dose adequada pode fazer eu controlar o câncer dele por mais tempo, né? Então, é isso. A gente tem que ter um olhar integral. Não achar que a gente vai conseguir tratar o câncer só com a quimioterapia e terapia-alvo. Digo que 80% é do paciente, né? O esforço próprio de manter a mente aí positiva, com pensamentos positivos, manter-se também sempre com planos, com planejamento. Você não tem que ter só plano de ir para quimioterapia ou fazer... Você tem que ter planos na sua vida, né? Todo mundo vive de planos. A Socorro está perguntando, contra a atividade física, se a caminhada traz benefícios. Então, Socorro, qualquer atividade que você faça vai te trazer benefício, qualquer. Então, saiu esse estudo no JAMA, que se você fizer 10 minutos de caminhada por dia, eu vou usar o seu exemplo, tá? Caminhada por dia, vai ter uma redução da mortalidade por câncer em 8%. Então, qualquer exercício que você fizer vai te trazer benefício. O ideal aqui é sempre associar um exercício, por exemplo, aeróbico, uma caminhada ou uma corrida ou alguma coisa cardiovascular com exercício de resistência para você ganhar musculatura. Mas, assim, você tem que perguntar para o seu oncologista se você tem alguma limitação. Por exemplo, pacientes que têm metástases nos ossos, não dá para ter impacto, então não dá para correr, por exemplo. Então, tem que perguntar para o oncologista qual seria a atividade mais adequada, tá? Agora, a última pergunta que eu vou responder, porque o Instagram vai derrubar a gente. O caso do ator Pantera Negra trouxe à tona a questão do câncer de colo. No caso dele, estágio 3. Teve algo que dificultou o controle e a cura? Não basta ter acesso apenas ao tratamento? Não, Rosane, a medicina, nós não temos respostas exatas. O estágio 3, ele é um estágio já intermediário, porque a gente tem o estágio 1 até o 4. O estágio 3 é curável, mas não é 100% de certeza que vai ter a cura, mesmo tendo feito a cirurgia e mesmo fazendo a quimioterapia. A gente sabe que os tumores em pacientes mais jovens, eles tendem a ser mais agressivos. Então, possivelmente, tratava-se de uma linhagem mais agressiva de tumor, que tende a acontecer em pessoas mais jovens. Então, na medicina, a gente não tem número exato, a gente não trabalha com número exato. A gente fala que a quimioterapia reduz a chance de ocorrência de recidiva do câncer, mas ela não elimina a chance de ocorrência do câncer. Como eu disse, a cura do câncer é multifatorial, né? Então, a gente não consegue explicar tudo na medicina com números exatos.
Mas uma coisa importante que ele passou pra gente foi que ele fazia os filmes dele e ele fez vários filmes já fazendo quimioterapia. Então, apesar dele ter evoluído rápido para o estágio 3, do estágio 3 para o estágio 4, que é o estágio metastático, ele viveu muito bem com isso e ele conseguiu fazer filmes de ação nesse período, né? Então, é uma mensagem absurda que esse ator passou pra gente, um legado importante. Agora o Instagram vai cair. Eu vou pedir para vocês me seguirem no meu canal do YouTube. Meu canal é novo no YouTube, tá? O título dele é